Graça e paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos. Glória seja dada ao Senhor por esse dia tão especial, né? Hoje, sábado, dia 7 de abril, né? 2024, 6 de abril, né? 7 amanhã. É um dia muito especial, a gente está feliz porque tivemos a nossa marcha para Jesus aqui no bairro. Foi uma bênção, né? Poderia ter mais irmãos participando, né? Mas foi uma bênção. A gente sabe que também tivemos outros compromissos, né? Nossas irmãs da MCM foram a Italva, né? E tiveram um dia muito especial ali, na Igreja Batista lá de Guarnieri, né? Em Italva. Nossos queridos pastores Jurandir e Débora, né? Nos receberam lá. A nossa Jubapra, né, liderada pelo nosso querido seminarista, irmão Lucas, visitaram Santo Eduardo, um distrito aqui de Campos, que foi muito afetado pelas chuvas, né? Das últimas semanas, foram lá levando doações nossas. Pastor Josemar, né, abençoou também aí com sua picape, levando, né, as doações, né, da associação. Então, algo realmente muito especial. E fiquei feliz, irmãos, de ver, né, outros movimentos. Hoje teve um clamor pela cidade, lá no Parque Eldorado. Meu irmão, pastor Felipe, participou lá. O Adore Nova Brasília, né, lá na Igreja Batista Nova Brasília, promovido pela Jubapra, né, o Adora Jovem, né, lá da Jubapra. Também pastor Guilherme pregou lá. E pude ver outros movimentos, né? Achei muito interessante, porque a Igreja Maranata também fez um movimento bonito de evangelismo aqui no bairro, né? Passei por eles na hora que estava voltando. Então é muito bom ver o povo de Deus ativo, né, irmãos? Nas coisas do Senhor, proclamando, né? Porque realmente, né, como foi o tema da nossa marcha hoje, né? O Rei está voltando, né? E hoje a nossa leitura está muito especial. Nós continuamos nesse primeiro bloco, né, de leituras. O enredo é revelado, né? Gênesis está nos revelando o enredo dessa história da nossa salvação. E ontem começamos a ler sobre o dilúvio, né? Gênesis 7. Hoje, Gênesis 8, né? O fim do dilúvio. Tá? É a nossa leitura de hoje. Quero saudar nossa querida irmã Salvadora Rosa. Deus abençoe, querida irmã, tá? Nossa mãe de oração, tá? Que o Senhor abençoe sua vida. Benção ter a irmã aqui com a gente. Vamos então à leitura, irmãos. Gênesis capítulo 8, o fim do dilúvio. Diz assim a palavra do Senhor. Estou lendo aqui na Nova Versão Internacional, né, utilizada aqui pela Bíblia de Estudo Facilitado, que é a Bíblia de onde estamos tirando as reflexões, né, aqui das nossas lives. Irmão Sérgio, seja bem-vindo também. Deus abençoe, meu querido. Benção teu irmão com a gente. Irmã Fabiana Campista, glória a Deus. Boa noite também, minha irmã. Tá? Deus abençoe a irmã, suas filhas. Tá? Glória a Deus. Diz assim então a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 8. Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e enviou um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. Querido irmão Dejair, Deus o abençoe, seja bem-vindo. Tá? Marchamos juntos hoje, né, irmão? E agora estamos aqui, né, meditando junto na palavra do Senhor também. Irmãos, antes de continuar, vamos focar neste lembrou-se aqui, né? Parecido com arrependeu-se, né? Que a gente leu aí, falamos sobre ele ontem. O lembrou-se é porque a Bíblia, irmãos, ela sempre que se refere a Deus, ela se refere a Deus como alguém soberano, independente, que não deve nada a nós. Tá? A Bíblia sempre trata Deus dessa forma. E, infelizmente, até mesmo as igrejas, os púlpitos, perderam essa visão. Tratam Deus como um papaizinho, bonzinho, né?
pronto a fazer todas as nossas vontades. Parece que Deus está preso sentimentalmente a nós. Não está, tá? Deus é soberano, tá? O lembrou-se aqui tem a ver com o enviou o vento, tá? Vê se os irmãos entendem aqui o raciocínio do texto. Quando vai falar sobre o momento em que o vento vem, né, e começa a fazer as águas começarem a baixar, isso foi aí 150 dias depois do começo do dilúvio, né? Então Moisés, que é o autor do livro de Gênesis, né, usa o verbo lembrou-se. É uma forma de dizer, tá, que Deus é que estava por trás daquela ação. É uma forma de dizer assim, demorou? Demorou porque demorou. Demorou porque Deus tem o tempo dele de agir, né? Por isso que o verbo lembrou-se aqui significa. A mensagem para nós é, vamos viver. Vamos tocando, vamos orando, vamos crendo, vamos perseverando, não importa se está bem ou está mal, tá? Não importa se a gente está gostando ou não está gostando. Vamos vivendo, né? Tem uma frase, irmãos, que é lá do mundo, né? De uma música mundana, composta inclusive por um artista que lamentavelmente, né, nem é bom exemplo, principalmente no tocante a alcoolismo, mas essa frase, aplicada a Deus, faz muito sentido, que é como a gente tem que viver. A frase que diz, deixa a vida me levar. Né? O deixa a vida me levar é, para eles lá, viver de maneira irresponsável, sem se preocupar com nada. Para nós aqui é, deixa a vida. Quem é a vida? Deus. Deus é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Deixa a vida me levar, ou seja, deixa Deus, que é a vida, me levar. Ele sabe todas as coisas. Eu não tenho que ficar me impacientando e... Não tenho. Eu só tenho que obedecer às diretrizes dele, confiar na soberania dele. Foi o que Noé fez. Né? Confiou. Entrou na arca e deixa a vida me levar. Deixa Deus me levar. Né? Na hora certa, Deus trouxe o ventinho, que começou a soprar e as águas começaram a baixar. Ainda levou mais um tempão, como os irmãos vão ver aqui na narrativa, né? Até poder ver terra, abrir a janelinha lá em cima e ver terra, né? Até a arca poder parar, porque já tinha uma montanha ali onde ela travou e não conseguia ir mais, levou mais um tempão. Depois da arca parada, ainda levou mais um tempão até poder tirar o teto da arca né? e sentir a brisa vindo. Né? Tudo no seu tempo. É isso que o verbo lembrou-se aqui significa. Né? Mas vamos lá, versículo 2, quero saudar aí também a irmã Shirley. Seja bem-vinda, minha irmã. Deus abençoe, tá? Glória a Deus. As fontes das profundezas e as comportas do céu se fecharam, e a chuva parou. As águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído. E no 17º dia do 7º mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat. Tá? Como eu disse ontem, né? Fica ali na fronteira entre a Armênia e a Turquia. Né? Tem gente que já viu a arca, já esteve dentro da arca, irmãos. É que a arca está num local quase que inacessível. Neva o ano todo, mesmo no verão. De vez em quando acontece um clima atípico, de vir um verãozão daqueles que derrete a geleira toda, aí dá para ver a arca. Mas mesmo assim ela está bem lá no alto da montanha, num desfiladeiro. Né? Ela se partiu ao meio, é uma metade dela que está no topo da montanha, a outra parte caiu assim na ravina, né? Ali no penhasco, no despenhadeiro, né? Então, é muito interessante. A arca está lá, tá? A arca de Noé está no lugar certinho que a Bíblia disse, tá? Que ela pousou.
tá? E por ser gelo, né, e a madeira estar calafetada, né, ela se preservou. Não totalmente, lógico, né, mas ela se preservou o suficiente para ser vista, né? Quero saudar também aí irmão Paulo Vitor, irmã Gráucia, irmã Josiane Terra. Sejam bem-vindos, meus queridos, tá? Deus abençoe a vida dos irmãos. Amém? Versículo 5. As águas continuaram a baixar até o 10º mês, e no primeiro dia do 10º mês apareceram os topos das montanhas. Tudo bem devagar, né? Passados 40 dias, Noé abriu a janela que fizera da arca, tá? Esperando que a terra já tivesse aparecido, Noé soltou um corvo, mas este ficou dando voltas. Não conseguia achar um lugar para pousar, né? E voltou para dentro da arca. Irmã Andréia, Deus abençoe, seja bem-vinda também, minha irmã. Tá? Versículo 8. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra. E por isso voltou para a arca, a Noé. Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e a trouxe de volta para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Ao entardecer, quando a pomba voltou, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira, um broto. A vida estava começando a renascer lá fora. Que lindo, irmãos. Isso passou para sempre, como símbolo de esperança, né? A pombinha com um ramozinho de oliveira, né? No bico. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba. Mas dessa vez ela não voltou. Ou seja, ela encontrou algum lugar onde fazer o seu ninho. Símbolo de paz, né? Aqui o Filipenses traz um pequeno comentáriozinho do versículo 11, que ele diz assim: uma pomba com um ramo de oliveira compõe um símbolo de paz. E a origem desse símbolo remonta a esse relato, da paz restaurada entre Deus e a criação. A folha de oliveira, carregada pela pomba, avisou a Noé que as elevações mais baixas, onde crescem oliveiras, estavam acima da água e haviam brotado vida nova. Amém? Querida irmã Márcia Moretti, seja bem-vinda também, minha irmã. Deus abençoe. Versículo 13, Gênesis 8. No primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, ou seja, já tinha completado um ano. Os irmãos se lembram que ele entrou na arca quando ele tinha acabado de completar 600, agora era 601, né? Secaram-se então as águas da terra. Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia do segundo mês desse novo ano, né, a terra estava completamente seca. Então já estavam lá 1 ano e 2 meses dentro da arca, né? Então Deus disse a Noé: saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Faça que saiam também todos os animais que estão com você, as aves, os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão. Faça-os sair, para que se espalhem pela terra, sejam férteis e se multipliquem. Então Noé saiu da arca, com a sua mulher e seus filhos e as mulheres deles, e com todos os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão e todas as aves. Tudo que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após outra. Depois, Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, por isso que entraram 7 casais, né? Ofereceu-os como holocausto, isto é, irmãos, um sacrifício totalmente queimado, que o ofertante não comia nada, queimava tudo em cinzas ao Senhor, né? Dedicação exclusiva, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo:
nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos, ou toda a raça humana, como fiz desta vez. Quer dizer, de uma vez só, né? Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Amém? Enquanto durar a terra. Que coisa interessante. Aqui tem, sabe o que é envolvido, irmãos? Escatologia, sim. Consumação dos tempos. Por quê? Porque lá em Apocalipse, a gente vai descobrir no capítulo 21 e 22, né? Que são o outro colchete, lembra? Né? Que conta a vida como Deus a criou, né? Lá diz que Deus vai criar novos céus e nova terra, tá? E que nessa nova terra não será necessário mais o sol, porque o Cordeiro será a lâmpada e não haverá mais noite, tá? Então, nós estamos vendo aqui essa expressão enquanto durar a terra como ela é hoje. Deus vai continuar deixando acontecer, Deus vai continuar supervisionando, subsistindo, né? Como diz lá em Colossenses 1, tudo do jeito como é, plantio, colheita, frio, calor, verão, inverno, dia e noite, nunca vão deixar de existir. Por isso, meus irmãos, todo esse discurso que se faz aí, de aquecimento global, por exemplo, eu sou professor de geografia, né, e posso dizer isso para os irmãos até com certa propriedade. Esse discurso é bastante exagerado, tá? A Terra, de vez em quando, passa, sim, por momentos de intenso calor ou de grande frio, de glaciação, né? Isso é natural. Resfriamento, aquecimento. Que a indústria, com suas chaminés, né, soltando fumaças, veículos e tal, modificou, criou vários fenômenos climáticos artificiais prejudiciais, isso também é fato, tá? Mas não a ponto de adulterar ou alterar isso que está aqui no versículo 22. Isso aí é falácia, né, ecológica, usada para causar pânico, usada para que governos criem, né, impostos diferentes para impor para a população certas normas que rendem bastante dinheiro para eles, né? Enfim, a gente tem que estar atento porque existe muito exagero nessas questões todas. Estamos vivendo a era do engano, né? Das mentiras, das fake news, né? Temos que estar atentos. Querida irmã Simone, Deus abençoe, seja bem-vinda, toda a família aí, irmão Carlos, os meninos, Deus abençoe a vida dos irmãos. Fátima está aparecendo aí, né? Com um pedido de ajuda. Sempre que aparece esse pedido, Fátima, a nossa orientação é sempre a mesma. Eu me lembro que, eu acho que você já entrou aqui em outras lives, né? No ano passado. A orientação continua a mesma, tá? Quer ajuda da Igreja Batista de Parque Prazeres, compareça lá no nosso templo. A gente tem, né, condições, a gente tem um programa de ajudar, né, pessoas a todo um procedimento, né? Nós fazemos um trabalho muito sério, inclusive, nesse sentido, tá bom? Então, é só procurar a gente ali, tá? A gente está disposto aí a ajudá-la sim, tá? Que Deus abençoe, né? Nessa empreitada aí, não só a gente, mas outros também possam te ajudar, tá bom? Meus irmãos, vamos então ao material que quero compartilhar com os irmãos hoje, aqui da Bíblia de Estudo Facilitado, dos jornalistas Philip Yancey e Tim Stafford, tá? Pastor Ricardo, Deus abençoe, tá? Seja bem-vindo aí também à nossa live de hoje. Vamos aí, hoje a gente tem um perfil para analisar, né, e uma reflexão, tá? O perfil é sobre Noé. Recomeço é o título desse perfil, tá?
escrito aqui por Philip Yancey e Tim Stafford. Eles dizem assim: o problema com o planeta criado por Deus não era a sua geologia, ou seja, a configuração das rochas, biologia, a configuração da vida, ou meteorologia, configuração dos fenômenos climáticos. O problema se concentra, na verdade, numa espécie em particular, o Homo sapiens, né? O sabidão, o ser humano, né? O pecado, espalhando-se como uma doença, havia se apossado dos pensamentos e das ações humanas. Como consequência, Deus escolhe eliminar a maior parte da sua criação e começar tudo de novo, usando Noé para esse recomeço. Como lhe era próprio, Noé obedece de imediato quando Deus anuncia seus planos. Noé andava com Deus, diz Gênesis 6, 9. Noé andava com Deus, ele aprendeu isso com o seu bisavô Enoque, que chegou a alcançá-lo com vida, alcançar Noé já nascido, né? E Noé aprendeu com seu bisavô a ter essa comunhão íntima com Deus, andar com Deus, né? Querido irmão Israel, Deus o abençoe, tá? Seja bem-vindo à nossa live. Ele trabalha duro, construindo uma estrutura gigantesca, navegável e armazenando comida para centenas de animais. A Bíblia diz repetidas vezes que Noé fez exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Quero até, irmãos, aqui aproveitar para anunciar, né? Não foi possível essa semana, mas a gente pretende, na semana que vem, né, se Deus quiser, iniciar o nosso Tela Crente, né, que é um programa que a gente vai fazer na igreja de assistirmos a Bíblia em forma de filmes. O primeiro filme que a gente vai ver se chama A Bíblia no Início. Irmãos, e a parte de Noé é imperdível. É muito interessante, muito linda, tá? Espero que todos possam estar lá para a gente poder assistir. Vai ser às 7 horas da noite, tá? Da sexta-feira que vem, dia 12, querendo assim o Senhor. Logo depois a gente vai ter vigília, né? Também lá no templo. Querida irmã Fabiana Alves, irmã Fabrícia, pastor Sérgio Rodrigues, sejam todos bem-vindos, tá? Deus abençoe a vida dos irmãos. Amém? Noé e sua família, continuam aqui Yancey e Stafford, passam mais de um ano confinados na arca. Quando por fim emergem para pisar no chão enlameado, a primeira ação deles é adorar a Deus. Comovido, Deus faz uma nova aliança com Noé, prometendo nunca mais destruir a terra. Ele insta Noé e sua família a serem frutíferos e se multiplicarem, exatamente como havia exortado Adão e Eva no princípio. Os irmãos podem até ficar com uma dúvida assim, mas peraí, pastor, lá no Novo Testamento não fala que Deus vai destruir a terra? Não fala que vai destruir, irmãos. Lá diz que Deus vai fazer a terra passar pelo fogo. Isso tem sido uma grande discussão entre os estudiosos, que fogo é esse? Se será realmente um fogo físico ou se ali Deus está se falando de um fogo da sua glória. Um fogo como aquele que desceu, né, na Shekinah, a glória manifesta lá no tabernáculo. Não sabemos. A terra será passada pelo fogo, não para ser exterminada, e sim para ser renovada. Tá? Então fica valendo mesmo que Deus falou aqui para Noé, que ele nunca mais ia destruir, tá, o planeta. Será que esse novo princípio, né, funcionou? O último vislumbre de Noé neste relato mostra que o pecado não fora remediado. Noé se embebeda, envergonha a si mesmo na frente dos filhos e amaldiçoa um de seus netos. A história está lá no capítulo 9, de 20 a 25.
né? Depois os irmãos podem conferir lá. Nem mesmo o dilúvio foi capaz de solucionar o problema do pecado, pois este vivia dentro de Noé, como vive dentro de todos nós, todas as pessoas. Amém? Mas aí os irmãos podem até falar, então para que aquela destruição toda, matar aquele monte de gente? Porque eu expliquei isso para os irmãos ontem, né? A coisa já estava ficando, irmãos, proporção de 1, né? Entre 100, 1. Tá? A coisa estava perigando mesmo, porque só tinha Noé fiel. Apesar de ser um pecador, como qualquer um de nós é. Mas era o único fiel. Os outros que eu digo assim, a humanidade inteira, ninguém era fiel. Então Deus tinha que realmente tomar uma atitude. Senão, né, estaria tudo perdido para sempre. Questão de vida para a gente analisar. Se lhe fosse atribuída uma tarefa como a de Noé, de construir, né, uma arca, colocar a família, né, enfim. Como que você responderia, hein? Diante de uma tarefa como essa? Será que você ia ficar postergando? Será que você ia ficar sem acreditar? Né? Como que seria? Ele optou por confiar, como ele sempre fez. Né? A reflexão se chama O Arco-Íris. Deus faz uma promessa solene. Capítulo 8, versículo 21. Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Antes de ler, é só aqui ressaltar, né, irmãos, que infelizmente o arco-íris hoje é usado, né, por um grupo, né, para defender, né, a sua bandeira supostamente libertária da questão de identidade sexual. Não sabe do que eu estou falando, né? Que pena. Esse símbolo, na verdade, simboliza a aliança de Deus. Há poucos dias, um vídeo viralizou na internet quando dois paraquedistas, ao saltarem de um avião, saltaram no exato momento em que um arco-íris havia se formado nas nuvens após uma grande chuva. E aí eles puderam filmar de cima e identificar, né? Inclusive o nome do vídeo é esse, né? A Bíblia acerta de novo, porque o arco-íris ele é na realidade circular, né? A gente, por estar vendo aqui de baixo e dependendo da nossa perspectiva, né? Por a gente não conseguir alcançar a totalidade dele, a gente só vê um arco, uma metade, mas na realidade lá na atmosfera ele se formou circular, uma aliança, né? Como que a gente usa no dedo, não é isso? A Bíblia acerta de novo. Mas vamos lá. Diz então Yancey e Stafford: o tom sombrio de Gênesis clareia quase de imediato à medida que esse capítulo 8 narra o desembarque de Noé e dos poucos sobreviventes numa terra recém-lavada e germinando vida nova. O primeiro indício da cura da terra provém da pomba que retorna à arca trazendo um ramo de oliveira. Pela primeira vez em anos, as pessoas tentam de fato agradar a Deus. Em seu primeiro ato na terra, Noé prepara uma oferta de ação de graças. Deus responde com uma promessa solene, a primeira de várias alianças na Bíblia entre Deus e seu povo amado. Embora as alianças posteriores se apliquem especificamente aos israelitas, como povo que vai trazer ao mundo o Messias prometido desde Gênesis 3,15, né? Esta aliança de Deus com Noé, chamada de aliança noaica ou noética, né? Depende aí da literatura que os irmãos lerem, se estende a toda criatura viva, não é só para o povo de Israel. Ajustes a tristes realidades. Os termos da aliança revelam quão profundamente a queda de Adão e Eva afetou a criação. O pecado humano verteu uma sombra por sobre toda a natureza,
uma sombra de medo e pavor que continuará a se espalhar por todo o reino animal. A aliança de Deus reconhece certos ajustes dolorosos ao projeto original do mundo, presumindo que os seres humanos continuarão a matar não somente os animais, mas uns aos outros também. Ainda assim, Deus promete nunca mais destruir a vida com uma inundação daquela grandeza. Deus promete, com efeito, encontrar outra maneira de lidar com a rebeldia e violência da humanidade. Pois o seu coração, do ser humano, diz Deus lá no texto, é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. É o que diz aqui o versículo 21, né? do capítulo 8. Um símbolo apropriado, o arco-íris, marca esta primeira aliança registrada por Deus. Noé, como Adão, antes dele, recebe a oportunidade de um recomeço. Ele poderia colocar a civilização num caminho totalmente novo. Em pouco tempo, porém, Noé segue o caminho dos seus antecessores. Na última aparição de Noé em Gênesis, ele está largado em sua tenda, bêbado e nu. Capítulo 9, de 20 a 27. O que parecia ser uma história totalmente nova se revela uma fatigante recapitulação do mesmo fracasso humano. Irmãos, quero saudar também o querido irmão Carlos Henrique. Deus abençoe a irmã Ângela, aos meninos aí, o Antônio Carlos, Luiz Henrique. Deus abençoe os irmãos. Amém? Eu quero aqui acrescentar ao que Stafford e Ansel dizem, que a gente de maneira nenhuma aqui está condenando Noé, dizendo que Noé terminou a vida como um pervertido. Não. A última vez que ele aparece na Bíblia, né? Ele aparece dessa forma lamentável aí, bêbado. Mas, quando ele acorda da bebedeira, ele acorda com autoridade espiritual suficiente para amaldiçoar o seu neto, Canaã. Tá? Usar de autoridade espiritual para isso. Noé viveu 950 anos. Ele é o último personagem da história a ultrapassar a barreira dos 900 anos. Ele alcança Abraão vivo. E morava próximo da cidade de Abraão, a cidade de Ur. Tá? Ele morava numa cidade próxima. Portanto, irmãos, a gente pode acreditar, né, que Noé, ele viveu temente a Deus até o fim de sua vida. Né? Deve ter lamentado grandemente, né, o que o seu bisneto Nimrod fez, né, na Torre de Babel, né, e a primeira rebelião espiritual que aconteceu na história, né? Mas acreditamos que ele permaneceu fiel, sim, a Deus até o fim da sua vida. Amém? Questão de vida para você e eu meditarmos. Em sua vida, como você reage àqueles que cometem erros e te tratam injustamente? Como que você reage a isso? Né? É algo para a gente parar para pensar. Na nossa leitura de amanhã, domingo, né, dia 7, vamos começar a história do povo de Deus escolhido, tá? O povo hebreu, né? Vamos amanhã começar a história de Abraão. Deus começa a reconstrução. Gênesis capítulo 12 é o nosso capítulo de amanhã. Faça aí a sua reflexão, preencha a sua ficha guia, né, de perguntas devocionais e a gente se encontra amanhã, querendo Deus, na nossa live, né? Assim que terminar, quando terminar o culto, né? Às 10h30 a gente começa aqui, né, se Deus quiser. Vamos orar? Pai bendito, nós te engrandecemos por esse dia tão especial, esse sábado, ó Deus, que ficou tão marcado para nós, a nossa marcha, ó Deus, os movimentos evangelísticos que aconteceram aqui no bairro, de outras igrejas, ó Deus, o clamor pela cidade ali no Eldorado, ó Deus, a visita, Senhor, da Jubá para lá, no distrito de Santo Eduardo, ó Deus,
Tem misericórdia daquele povo ali, ó Deus, tantas perdas que tiveram, ajude-os a recuperar, a reconstruir. Ó Deus, a viagem das irmãs, ó Deus, em paz e segurança. Muito obrigado, meu Pai. Ali a Guarnieri foram e voltaram. Senhor, nós queremos te engrandecer, portanto, ó Deus, por esse dia, porque estamos terminando esse dia cansados, mas felizes por vermos a tua obra realizada. Pedimos que as sementes que foram, ó Deus, plantadas, deem fruto, Pai, em nome de Jesus. Tu o sabes. Pai, pedimos que o Senhor nos dê noite de paz, ó Deus, e descanso, renovo, para amanhã, dia do Senhor, estarmos na tua casa, uma nova configuração no nosso EBD, novas classes. Ó Deus, que o Senhor esteja preparando tudo, Pai. Pedimos, meu Deus, que o Senhor vá diante de nós. Nós em tudo carecemos do Senhor. Ó Deus, que o Senhor esteja, ó Deus, nos dando, ó Deus, realmente a tua direção para tudo que formos realizar. Bendito seja o teu nome e que o Senhor, ó Deus, encontre em nós pessoas que andem contigo, como Noé andou, que sejamos fiéis ao Senhor, ó Deus, e mesmo que não sejamos perfeitos, e tenhamos nossos deslizes, como Noé teve os dele, mas que a gente permaneça firme até o fim com o Senhor. Ó Deus, deixando um legado de fé. Noé passou para a história como um herói da fé, lá em Hebreus 11. Um homem que com a sua vida, com a sua comunhão com o Senhor, condenou o mundo inteiro por causa do seu testemunho. E testemunho esse que foi tão forte, que levou as pessoas a se irritarem e a não acreditarem. Às vezes, quando as pessoas não acreditam no testemunho que nós damos, a gente vive dizendo que é porque o nosso testemunho falhou. Não. Justamente porque foi bem feito, foi bem dado esse testemunho. Para levar as pessoas à incredulidade, é porque mexeu com os brios delas. Deus, o Evangelho é isso, ele incomoda, o Evangelho não está aqui para confortar, ele está aqui para confrontar. Nós somos pecadores, meu Deus, e precisamos da tua graça, que ela nunca nos falte, e que o teu Evangelho alcance todos os corações e traga salvação àqueles que crerem, como a tua palavra diz. Nós cremos e confiamos nisso, e descansamos nisso, e oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Amém. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe a vida de todos. Amanhã, tá? Querendo assim o Senhor, às 9 horas estaremos lá na escola dominical. Amanhã tem classes novas, né? Nova configuração, né? Irmã Dolmares, Deus abençoe, minha irmã, tá? Glória a Deus. Então amanhã os irmãos não cheguem atrasados, tá? Cheguem um pouco antes das 9 para a gente poder direcionar todo mundo direitinho lá para a sua classe, tá bom? Deus abençoe a vida de todos, meus irmãos. Amém. Glória a Deus.